peço desculpa por talvez não estar no melhor lugar para falar, embora esteja no melhor lugar para estar, que eu estou aqui no Café do Flor, em Paris. Olha, eu vi com muita preocupação, por diversos motivos. Primeiro que o presidente tem feito com muita frequência esse esgarçamento das instituições. Isso, é claro, que preocupa a todos nós que somos democratas. Eu acho que ele só não deu efetivamente o golpe até agora porque não tem condições para dar, acho que ele não tem o respeito das Forças Armadas, mas preocupa muito a relação dele com as polícias militares e especialmente com o fato de que o Brasil hoje, nós temos 1.300.000 pessoas armadas, de civis armados, mais do que todo o contingente da segurança pública que está armado. Então, assim, ontem ele passou de todos os limites. Ao fazer um pronunciamento onde ele instiga, já tinha feito isso, já tinha feito mais uma vez o chamamento do fechamento do Supremo, do Congresso Nacional, mas ontem ele personalizou em cima do ministro Alexandre, que tem feito um trabalho técnico que merece o apoio de todos nós, e provocando o Fux, como presidente do Supremo, para tomar uma atitude como se fosse possível o presidente do Supremo afastar um outro ministro. Então, eu julgo que foi de extrema importância o discurso do ministro Fux hoje. Faço questão de registrar que me impressionou extremamente bem, porque as pessoas às vezes acham que ele deveria ser mais duro, mas nós temos que analisar. Eu tenho 40 anos que advogo naquela casa. O presidente do Supremo, estando sentado na cadeira da presidência do Supremo, uma sessão plenária, presidindo o Poder Judiciário brasileiro, ele diretamente falar que o presidente da República, que é o chefe do Executivo, cometeu crime de responsabilidade e meio que conclamar o Congresso Nacional a tomar uma atitude, é até onde ele poderia ir. O Poder Judiciário é um poder inerte, ele só age se for provocado, e acho de uma importância fundamental a fala dele. Me impressionou muitíssimo bem. Eu diria até que, ao contrário da fala do Lira, que foi uma fala protocolar. Até teve momentos importantes, mas ele poderia ter ido além, porque é o Congresso Nacional, é a casa dele, a nossa casa, que vai ter que ser chamada a se manifestar. O Fux foi muito claro. O Poder Judiciário não pode tomar uma atitude além da que o presidente Fux tomou. E a fala do Procurador-Geral, infelizmente, realmente foi uma fala que ficou muito aquém, absolutamente protocolar. Então, acho que é um momento grave, é um momento difícil, mas resta agora a nós, a sociedade civil, se posicionar, nós advogados, todos os formadores de opinião, para apoiar o Judiciário. O Judiciário não tem faltado à nação nesse momento difícil. O ministro Alexandre faz um papel fundamental, técnico, absolutamente técnico, cumprindo a Constituição, e agora compete à sociedade dar a resposta que tem que ser dada. E a resposta é essa, é exigir um posicionamento do Congresso Nacional. Eu tenho falado e escrito nos últimos tempos da necessidade de nós acabarmos com isso que eu chamo de poder imperial do presidente do Congresso, do presidente da Câmara e do Procurador-Geral da República. Numa república não pode existir poderes imperiais. Você imagina, hoje eu falei com 3 senadores da CPI. Os senadores vão terminar a CPI, fazer um relatório, e esse relatório vai ser apresentado ao presidente da Câmara. Simplesmente ele pode arquivar, sem que haja nenhum tipo de movimento que nós possamos fazer. Tem que mudar a legislação. Tem que obrigar o presidente da Câmara ou a apresentar o pedido de impeachment, ou, se ele discordar, é um direito dele, que ele arquive com direito a ter recurso para o plenário da Câmara. Da mesma forma, o Procurador-Geral da República. Nós não podemos obrigar o procurador, que é o Dominus Lide, a apresentar a denúncia. Mas nós podemos criar mecanismos, e o Congresso tem condições disso, a CPI tem condições disso, de exigir que, se ele arquivar, ele imediatamente tenha que apresentar para um grupo de 5 ou 6 ou 7 procuradores anteriormente escolhidos por uma modificação legislativa, para que então possam dar a palavra final. Num momento grave como que nós estamos vivendo. Até porque eu acho que pela primeira vez, eu escrevo sobre a necessidade do impeachment há muito tempo, pela primeira vez eu vejo que nós estamos com muita possibilidade de ter o impeachment, por motivos políticos. O vice-presidente da República, o Mourão,
Ele claramente hoje está, não vou dizer rompido, seria leviano dizer isso, que eu não tenho relação com ele. Mas por todos os sinais que eu converso, ele tem um distanciamento muito grande do Bolsonaro. Para ele, evidentemente, o impeachment seria interessante, ele vai assumir a presidência da República. Por outro lado, nós temos o Brasil dividido. O Lula hoje tem 60, 50 e tantos por cento de aprovação. A tal terceira via só existirá se o Bolsonaro não for candidato. Então, hoje vocês viram movimentos, ontem e hoje, de partidos de direita e centro-direita apoiando o impeachment. Por uma questão óbvia, porque se afastarem o Bolsonaro, esses partidos, Ciro Gomes, Dória, passarão a ter a condição de ter aí sim o que seria uma segunda via e não terceira via, afastando o presidente da República. Então eu penso que por motivos diferentes, hoje nós temos uma real condição de pensar no impeachment. E devo dizer para você uma coisa que eu tenho refletido muito. Há um movimento grande para que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, casse a chapa. Talvez essa seja o interesse específico do presidente da Câmara, do Lira, porque ele é que assumiria a presidência da República. Eu, em princípio, embora seja evidentemente uma questão constitucional, a previsão constitucional, eu não gosto da ideia do Tribunal Eleitoral caçar uma chapa de presidência da República. Nós tivemos lá 50 milhões de votos, nós temos que respeitar os eleitores. Se existe motivo para impeachment, é uma outra questão, é crime de responsabilidade. O Bolsonaro é um serial killer, em termos de crime de responsabilidade. Mas eu não gosto da ideia, eu sei que sou criticado às vezes por isso, do Tribunal Superior Eleitoral fazer a cassação da chapa. Claro que interessa ao Congresso Nacional, porque um deputado federal ele seria o presidente da República que iria conduzir um momento de transição. Mas, embora seja uma previsão constitucional, não me agrada, porque é dar um poder excessivo ao Tribunal Eleitoral. O Judiciário já está muito empoderado. Nesse momento, nós temos que apoiar o Fux e apoiar o Supremo, porque, na verdade, ele está fazendo a contenção necessária de um presidente irresponsável, de um presidente golpista, que esgarça as instituições, que testa a todo momento a democracia. Então, isso é uma importância fundamental que a gente faça esse enfrentamento. Meu som, deixa eu abrir meu som aqui. Denise, depois eu passo para você fazer alguma colocação, se for do seu interesse, tá? Mas eu queria ouvir do Cacai o seguinte. O Bolsonaro deixa claro que ele não vai obedecer nenhuma ordem vinda do Alexandre de Moraes e, evidentemente, que isso significa dizer que não obedeceria nenhuma ordem vinda do Supremo Tribunal Federal. E aponta o Alexandre de Moraes como alvo principal das suas críticas, entre outras coisas, porque o Alexandre de Moraes será o próximo presidente do TSE. Ou seja, ele bloqueia os dois tribunais. E o que eu te pergunto é, caso haja qualquer decisão, tanto do STF quanto do TSE, que inabilite ou impossibilite o Bolsonaro de continuar governando, ele pode simplesmente não obedecer, como já anunciou. Que força e que poderes poderiam fazer cumprir, neste momento, uma ordem judicial, dado que o presidente da República, armado até os dentes, como você falou, uma milícia de 1 milhão e tantas pessoas armadas, uma parte da PM, não toda, nós sabemos, ontem ficou claro que foi só uma parte pequena, inclusive, da PM, que pode ter apoiado os atos mais radicais, mas, enfim, ele anuncia claramente que não cumpre mais nenhuma ordem judicial. Como ficamos diante disso? É muito simples, ele tem que ser preso. Então, não tem outra saída. Mas quem prende? Prende os poderes constituídos. O Supremo Tribunal manda prender. E não tem saída. Nós não temos. Veja bem, eu estou partindo do pressuposto que nós estamos num regime democrático. Num regime democrático, o Supremo Tribunal tem o poder de errar por último. Se uma ordem do Supremo Tribunal não for cumprida, significa que nós não estamos mais no regime democrático. Nós estaremos fazendo o sonho desse ditador fajuto, porque ele não consegue sequer instituir o que ele quer, que é o golpe, porque ele não tem o respeito das Forças Armadas. Então, eu não julgo que ele tenha o poder que tem. No presidencialismo, o presidente da República tem poderes muito grandes, até simbolicamente.
Mas é claro que nós temos que acreditar que nós estamos vivendo ainda numa democracia. Se existe uma decisão por parte do Supremo Tribunal, por parte do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, e essa decisão não é cumprida, não existe outra saída. Quem descumpre tem que ser preso. Ou então nós desistimos de viver uma democracia. A democracia pode ter os seus problemas evidentes, mas ainda é o melhor regime. Então, eu acho que isso é um pouco de basófia. Eu acho que ele fala para ele próprio, né? Eu entendo até que ele esteja num momento delicado. Ele está vendo fechar o círculo em torno dele e da família dele. Eles usufruíram, do meu ponto de vista, ilegitimamente de benesses estatais ao longo dos anos. E pregava aquele discurso barato de que eram honestos e tal. Hoje está desnudado, a família inteira. Então, é normal que um pai de família tenha preocupação com a segurança pública dele, dos filhos e tal, segurança pessoal. Mas a questão não é essa. Nós estamos falando do presidente da República que ousa dizer que vai descumprir uma ordem que vem de um ministro do Supremo. Aí é o caos. Aí eu espero que... Primeiro, eu espero que isso não ocorra, né? Nós tivemos recentemente um presidente da República, um ex-presidente da República, que foi determinada a prisão dele, que ele simplesmente se entregou. Nós tivemos 2 ex-presidentes da República que tiveram impeachment e cumpriram a regra constitucional, o Collor e a Dilma. Eu não acredito, embora realmente do Bolsonaro a gente possa esperar um pouco de tudo, mas eu acredito que exista clima, inclusive clima internacional. Eu estou em Paris agora, estou vindo dos Estados Unidos, fui a Portugal. O Brasil hoje virou pária internacional, as pessoas têm quase que pena do Brasil. Tem preocupações e tal. Então não existe nenhum clima para esse presidente de quinta categoria fazer afronta ao Supremo Tribunal Federal. Por isso eu repito, a importância da decisão, do pronunciamento do ministro Fux hoje. Vários amigos meus de esquerda querem dizer, mas podia ter sido mais duro. Não. O presidente do Supremo Tribunal, sentado na cadeira da presidência do Poder Judiciário, ele foi extremamente lúcido, corajoso e preciso. Ele disse que houve crime de responsabilidade e ele chamou a responsabilidade do Congresso Nacional, que é quem, em última análise, tem que julgar o presidente no crime de responsabilidade. Então, assim, eu prefiro acreditar que essa basófia de descumprimento nada mais é do que esse ruminar que tem esse presidente da República, que ele é um ruminador sem nenhum sentido. Ele já prometeu fechar o Congresso mais de uma vez, ele prometeu fechar o Supremo mais de uma vez. As pessoas demoraram a acreditar nisso. Eu tenho escrito sobre isso há muito tempo. As instituições têm que ser respeitadas na sua inteireza. Eu respeito a presidência da República. Agora, evidentemente, eu quero que exista uma harmonia dos poderes, e não esse esgarçamento institucional que ele faz com frequência. Eu não acredito que ele tenha condições de fazer uma resistência, salvo através desses grupos. Nós temos hoje talvez 15% do Brasil que é extremista, que é um grupo bolsonarista a qualquer custo. Eu estou escrevendo até sobre isso. Onde é que estava esse povo antes que a gente não via, né? Onde é que estava essa face fascista do país que a gente não via? Eu tenho, nos últimos tempos, tomado uma atitude pessoal, não convivo com fascista. Não convivo, não participo de grupo do WhatsApp, não sento na mesa, porque eu acho que eles estão destruindo as bases de toda a organização social que nós tivemos. Destruindo a cultura, destruindo a educação, destruindo a saúde. É uma coisa lamentável. Esse presidente da Fundação Palmares é uma vergonha o que ele faz com a comunidade negra no Brasil. Nós temos um ministro da Saúde que chegou a ter a ousadia de dizer, um general, que não sabia o que era SUS quando assumiu o Ministério da Saúde. Então, assim, eles estão, eu diria, destrinchando o país. Nós estamos acabando com o Brasil. Isso é muito triste. Agora, resta-nos resistir. E eu repito, o Supremo Tribunal tem feito um enfrentamento que nós temos que honrar. Muito bem, Cacai. Nós estamos chegando próximo de 20 minutos, que é o tempo que nós acordamos, mas eu queria passar a palavra para a Denise, para que ela também pudesse encaminhar alguma questão, aproveitando aqui a tua presença. Por favor, Denise, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no canal Resistência. Obrigada. Eu gostaria primeiro de
parabenizar o Cacai pela exposição muito clara e técnica da situação que a gente vive. Eu gostaria de perguntar para ele, primeiro, como se daria tecnicamente a prisão do Bolsonaro, quer dizer, quem emite a ordem de prisão, quem vai buscá-lo, no caso dele recusar qualquer ordem do ministro Alexandre de Moraes. E também gostaria de te perguntar, na sequência, por que você é contra a anulação da chapa pelo TSE, posto que há uma previsão de que isso seja possível. Não seria um método mais rápido? Olha, Denise, veja bem, eu prefiro nem trabalhar muito sobre hipótese, porque eu chego a não achar crível que um presidente da República chegue a realmente afrontar o Supremo, a não ser através de palavras, porque ele é um irresponsável, ele é um homem despreparado, ele não tem nenhum tipo de preocupação com o Brasil. Mas é claro, quem descumpre uma ordem do Supremo tem que sofrer as consequências, seja ele presidente da República ou não. A prisão teria que se dar por ordem do Supremo Tribunal Federal. Agora, a questão do TSE, veja bem, é uma previsão constitucional. O TSE tem o poder de caçar a chapa. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu não sou dono da verdade, eu sou uma pessoa que pensa sobre o Brasil para tentar dar uma estabilidade. O Poder Judiciário já está com poder demais, até por omissão do Congresso Nacional, porque nós temos um executivo absolutamente falido, irresponsável, bandido até. Então, não existe vácuo de poder. O Poder Judiciário hoje tem um poder muito grande. Se nós ainda assim jogarmos esse poder para o Tribunal Eleitoral, a ponto de caçar uma chapa de presidente da República, nós abrimos um precedente muito perigoso. Assim, o chicote troca de mão, Denise. Sim. Se você dá esse poder, e tem, é um poder constitucional, tem motivos para isso, pode acontecer. Mas eu preferia 1 bilhão de vezes que nós fizéssemos isso via impeachment, porque aí é o Congresso Nacional, é o poder popular que está tomando conta. O judiciário não é eleito. Se você dá o poder judiciário, repito, existe previsão constitucional, mas o poder de caçar uma chapa, ainda que seja mais rápido, ainda que seja talvez mais interessante sob o ponto de vista de livrar o Brasil desse câncer que é esse Bolsonaro. Porém, eu tenho muita preocupação, porque isso abre um precedente para caçar outros presidentes, abre precedente para caçar governadores de estado. A justiça eleitoral é uma justiça que existe no Brasil e não existe praticamente em lugar nenhum do mundo. Eu tenho muita preocupação num poder excessivo, formal, nas mãos dos juízes eleitorais. A minha preocupação não está tão somente em relação especificamente ao presidente Bolsonaro, não. Está numa questão institucional. Eu entendo que, talvez, se nós formos pensar fazendo um corte, o Brasil seria melhor, porque você tira a chapa, assume o Lira, imagina, o Lira veio presidente da República, até que se faça uma nova eleição. Mas eu acho, assim como o ministro Fux fez, conclamando o Congresso a se manifestar sobre o crime de responsabilidade, eu acho que a sociedade brasileira deveria se unir para que nós tivéssemos um pedido de impeachment julgado o mais rápido possível. O pedido da Dilma começou a julgar final de agosto, começo de setembro, nós estamos no começo de setembro. E em 40 dias ela já estava afastada. Sim. Então isso é plenamente possível de fazer. Não sei se você entende o que eu digo. Eu Entendo. penso que eu não gosto muito desse poder excessivo nas mãos do Poder Judiciário. Você tem razão. De fato, abre precedentes perigosos. Agora, eu queria saber o seguinte, embora eu concorde plenamente com você que o discurso do Fux foi na medida, foi cirúrgico e foi contundente, inclusive com um aspecto muito positivo que eu acho, é que ele subtraiu o nome do presidente, ele apenas citou o chefe da nação, o presidente, numa tentativa... Simbolicamente importante. Sim, porque isso coloca o papel ao presidente da República, reforçando a importância desse papel que o outro está desrespeitando. Não é isso? Então, eu gostaria Acho perfeito sua análise. Obrigada. Gostaria de saber o seguinte: não há o perigo
de ele delegar para o Congresso, embora seja esse o papel que ele tem que fazer, o Lira, mais uma vez, sentar em cima dessa ideia? Deixa eu só acrescentar, Cacai. Me permita, acrescentando a colocação da Claro. Denise, uma saída que também se coloca pelo TSE seria a anulação da candidatura do Jair Bolsonaro para 22. Isso. Você acha essa saída menos traumática? Agregando aqui a pergunta Bem, da são Denise. duas coisas. Primeiro, eu concordo plenamente com a Denise, eu tenho essa preocupação que ela tem. Eu acho que, na verdade, não é nem delegar, na minha visão, Denise. Assim, na verdade, o que o Lira fez, o que o Fux fez é o correto. Ele falou, olha, Correto. existiu um crime de responsabilidade e esse crime quem tem que julgar é o Congresso. Então, ele chamou a responsabilidade o Congresso. Não houve uma delegação. Ele chamou a responsabilidade. Resta a nós, sociedade, agora pressionar. Achei interessantíssimo o discurso do Fux. E achei muito simbólico que ele também não tenha dito o nome. Eu concordo plenamente com você. É uma questão institucional. Agora, sobre a questão de torná-lo inelegível, aí eu não acho tão grave. É grave, mas não é grave como caçar a chapa, entendeu? Existem motivos para torná-lo inelegível aos borbulhões, né? Nós temos um presidente da República que é um serial killer em termos de crime de responsabilidade e em termos de crime comum. Então, torná-lo inelegível é muito grave, mas aí eu acho que é absolutamente mais tranquilo, sem ter maiores reações. Caçar uma chapa, eu tenho muita dificuldade, como democrata que sou, de acreditar nessa hipótese, ou pelo menos de querer essa hipótese. O que nós temos que ter uma discussão, e eu tenho escrito sobre isso tem 3 meses, 4 meses, é que nós temos que tirar os poderes imperiais das mãos do presidente do Congresso, do presidente da Câmara, do presidente Supremo e do Procurador-Geral da República. Não é correto. Você imagina, nós temos uma CPI que mobilizou o país, parou o país. Eu falei isso para os senadores, para vários deles, inclusive essa semana. Hoje eu falei com outro senador. Você faz um relatório, o relatório imputa responsabilidade criminal e responsabilidade do crime de responsabilidade pelo impeachment. E o presidente da Câmara simplesmente não faz nada. E o Procurador-Geral da República não faz nada. Isso é um absurdo. É um contrassenso, não é republicano isso. Por isso é que eu digo, se nós mudássemos, falei hoje para um senador importante da CPI, vamos mudar a legislação. A CPI não faz tão somente investigação, ela faz também propostas legislativas. Vamos mudar a legislação de forma que o presidente da Câmara receba o relatório da CPI. Se em 15 dias ele não fizer nada, ele é obrigado a fundamentar, arquivar e ter recurso para o plenário. O plenário decide. Da mesma forma, o Procurador-Geral da República. Se o Procurador-Geral da República, nós não podemos obrigar a concordar com o relatório e denunciar. Ele é o dominus lide. Mas se ele não denuncia, nós temos um prazo de 10, 15 dias, 20 dias, a lei pode prever, para que a gente remeta esse relatório a um grupo de procuradores, 5, 6 procuradores, que aí sim dará a palavra final. Nós temos que tirar esses poderes imperiais. O Brasil tem que se oxigenizar. Nós não podemos ficar nas mãos de pessoas que mandam mais do que o Congresso Nacional. O Poder Judiciário é um poder inerte. Se os 11 ministros supremos se reunirem hoje à tarde e resolverem abrir um processo contra o Bolsonaro, ele não pode abrir. Tem que ter uma provocação, só age se provocado. Assim, quem conhece um pouco a Constituição e respeita, quem conhece um pouco a legislação e respeita, tem que fazer essas reflexões com uma maturidade institucional. Eu queria ter tirado o Bolsonaro há 1 ano, 2 anos atrás. Mas a vida não se faz assim. Tem que pensar a coisa institucionalmente, tem que pensar na responsabilidade que nós temos com o país. Talvez vai cair a minha bateria, porque eu estou com 5% só. Cacai, nós já extrapolamos até o tempo que nós combinamos, já fomos além de 20 minutos. Quero agradecer muitíssimo a tua participação, a tua generosidade com 5 horas de fuso, falando aí de Paris. Vou te deixar à vontade para você continuar na sua noite aí parisiense, banhada a bons vinhos. Eu sei que você é um apreciador dos bons vinhos, então quero te desejar sempre uma bom boa que noite. eu estou no Flora aqui, eu estou no Café de Flora, que é um café da liberdade, um café do existencialismo, um café onde a gente vem discutir ideias.
E é o que eu quero para o Brasil. Eu quero que a gente consiga superar esse momento sem fazer o que o presidente quer. O presidente quer o extremismo, quer instigar para que a gente precise romper. Eu acho que nós podemos fazer, hoje, ser revolucionário é cumprir a Constituição. A gente pode cumprir a Constituição, tirá-lo do poder e voltar a ter esperança do Brasil mais justo, mais igual e mais solidário. Obrigado a vocês.